Bom, pessoal, como eu prometi a vocês, hoje nós vamos analisar a obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, publicada no ano de 1899, portanto, já finalzinho do século XIX, início do século XX, a sociedade moderna, com todos os seus conflitos, despontando no nosso país. O tema da obra é exatamente o adultério, contado sob o ponto de vista de seu narrador-personagem, o amargo, o solitário Dom Casmurro, que acredita ter sido traído por Capitu, sua esposa. Bentinho e Capitu se apaixonam já na adolescência. Eles crescem juntos, eram vizinhos e acabam se apaixonando. Acontece que havia uma promessa feita pela mãe de Bentinho, a Dona Glória, de que este deveria ir para o seminário. Ainda quando ela estava grávida, veja o que faz a querida sogrinha de Capitu. Promete a Deus que se o menino nascesse e fosse varão, homem, ele seguiria a carreira do seminário. Então, o Bentinho acaba indo para o seminário já na adolescência. Acontece que o menino não tinha a menor vocação para ser padre. Com isso, Machado de Assis já critica as instituições religiosas e já critica também o comportamento social. Como se dá a relação da sociedade efetivamente com a religiosidade? Será que existe uma vocação para ser padre ou será que as pessoas se tornam padre por conveniência social? Esse é um ponto, essa é uma ironia sutil de Machado de Assis presente na obra. Além da falta de vocação, ainda havia o amor por Capitu, que era enorme e fazia com que Bentinho quisesse sumir daquele seminário quanto antes. Lá ele fica apenas 2 anos, consegue sair do seminário e conhece Escobar, que acaba se tornando o seu melhor amigo. Os dois se tornam comerciantes e dessa maneira, livre do seminário, Bentinho também está livre para se casar com a Capitu. E são exatamente esses os casamentos que acontecem. Bentinho se casa com Capitu e Escobar, o melhor amigo de Bentinho, se casa com Sancha, a melhor amiga de Capitu. É importante nós ressaltarmos também que, sob o ponto de vista da ascensão social, o casamento foi vantajoso para Capitu. Por quê? Bentinho era rico e Capitu não. Então, de um modo ou de outro, Capitu acaba ascendendo socialmente por meio do casamento. Uma outra crítica machadiana. Muito bem, 2 episódios são marcantes para que a desconfiança, a insegurança de Bentinho se torne exacerbada. O primeiro deles é o nascimento do filho do casal, chamado Ezequiel. Gente, quanto mais o menino crescia, mais ele ficava parecido com Escobar, o melhor amigo de Bentinho. E aí o Bentinho, obviamente, pensava, esse menino não é meu filho. Ezequiel não deve ser meu filho e deve ser fruto de um caso que Escobar teve com a Capitu. Um outro fato marcante que deixou Bentinho possesso foi quando o Escobar morreu. Gente, a Capitu chorou tanto, mas tanto. Ela chorou mais do que a própria Sancha, a viúva do defunto. E aí é claro que o Bentinho falou, não é possível, os dois tiveram um caso. Sempre supondo, mas é claro, pessoal, que com tanta desconfiança e com tanta insegurança, esse casamento não poderia dar certo. E realmente não dá. Acontece, então, a separação. A Capitu acaba indo para a Europa, amando de seu marido, e por lá ela morre, e o que resta é exatamente a figura de Dom Casmurro, o amargo, o solitário, que passa a tentar unir as duas pontas da vida. É importante nós ressaltarmos e observarmos traços marcantes da obra Dom Casmurro. O primeiro deles é exatamente a existência de um triângulo amoroso inovador. Observem, meninos e meninas, até o romantismo, os triângulos amorosos eram compostos da seguinte maneira. Havia um mocinho que amava uma mocinha e vice-versa. E entre eles existia a figura de um vilão que queria destruir esse relacionamento. O triângulo amoroso da obra Dom Casmurro é completamente diferente. Você tem a figura de Bentinho, que não é mocinho nem vilão. Você tem a esposa dele, Capitu, que também não é mocinha nem vilã. Os dois possuem qualidades e defeitos. E no meio deles você tem a figura, não necessariamente de um vilão, mas sim do melhor amigo, configurando a possível traição. Então este triângulo amoroso é inovador, não existia até então. Uma segunda característica marcante é a possível traição feminina. Primeiro, sob o ponto de vista da traição, porque se houve uma traição, há a crítica para a instituição do casamento, instituição falida, segundo Machado de Assis, tanto é que o casamento se desfaz. E se essa traição for feminina, aí mais ainda existe a ausência, o abandono da idealização proposta pelos românticos que vigoraram até o realismo.
Depois disso, nós temos que observar também que a presença do narrador personagem, ou seja, o narrador em primeira pessoa, mostra-nos apenas um ponto de vista da história, o ponto de vista do Bentinho. Mas e a visão da Capitu? Por que ela não conta? Porque a narração é apenas em primeira pessoa. Dessa maneira, isso vai gerar uma narrativa ambígua, ou seja, você pode interpretar e encontrar dois desfechos. Capitu pode ter traído ou não. Uma outra característica extremamente marcante é a exímia investigação psicológica feita por Machado de Assis. O Bentinho foi um menino criado apenas pela mãe, mimado por 3 tios, que foi filho único e acabou fazendo dele uma pessoa frágil sob o ponto de vista emocional. Já a Capitu era uma mulher ousada, à frente de seu tempo, bastante enigmática até, mas o fato é que ela era bastante forte emocionalmente. Então Machado de Assis configura uma atmosfera entre um casamento, entre pessoas que são completamente diferentes do ponto de vista emocional e psicológico. Portanto, esse casamento estaria fadado ao fracasso. É importante que você lembre que no livro há apenas indícios de traição. A traição não está explícita no livro. Mas o que é que seriam esses indícios? Será que esses indícios efetivamente se transformariam em provas de uma traição? Ou será que esses indícios seriam frutos de devaneios de um marido ciumento e inseguro como era Bentinho? Para descobrir se Capitu traiu ou não Bentinho, Machado de Assis dá a você, leitor, a possibilidade de interpretar o livro. Por isso, meninos e meninas, leiam esta obra magnífica. Fica a dica, bons estudos!